Vamos de pé, queridos, abrir a Bíblia para lermos a palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, vamos ler o versículo 17. Carta de Paulo aos Gálatas 6, 17. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Você encontrou na Bíblia? A palavra de Deus diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém. Ó Deus, Tua palavra foi lida diante de nós e nós queremos, Pai, receber a mensagem do Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer falar à igreja. Queremos dar ouvidos à Tua voz esta manhã. Queremos abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz, Senhor, para que a Tua palavra encontre lugar nas nossas vidas, para nos transformar, para nos mudar, Pai, para nos curar, para tirar de nós tudo aquilo que não vem do Senhor, que a Tua palavra possa nos limpar esta manhã, Pai. Ela tem este poder. O Senhor disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ó Deus, que a Tua palavra nos limpe esta manhã mais uma vez, é o que eu quero te pedir, entregando minha vida ao Senhor, pedindo Tua misericórdia, Tua graça e a unção, o poder do Espírito Santo. Sem Ele eu não posso pregar a Tua palavra. Pai, dá-me o Teu poder, a Tua unção, para que a palavra chegue aos corações e quebre todas as barreiras. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está o apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Gálatas, se despedindo da igreja e trazendo uma palavra que traz um conteúdo muito grande. Ele está dizendo: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O apóstolo Paulo afirma à igreja que no seu corpo estavam as marcas de Jesus. O que será que Paulo queria dizer com isso? Alguns poderiam dizer que ele estava tatuado com o nome Jesus Cristo no braço. Será que é isso? Hoje em dia está querendo virar moda isso na igreja, né, irmãos? Pessoas fazerem tatuagem com motivos evangélicos. Está valendo tudo já, né? Não, é para Jesus, é a marca de Jesus. Jesus, bota o peixinho, bota Jesus, bota a cruz, bota o nome do apóstolo, né? Está na moda agora. Mas não eram certamente estas as marcas que o apóstolo Paulo diz que trazia no seu corpo. O apóstolo Paulo trazia no seu corpo cicatrizes. Cicatrizes que a vida lhe deu. Cicatrizes que ele adquiriu ao longo da sua vida cristã, ao longo do seu trabalho para Jesus, ao longo das viagens que ele fez, dos lugares onde pregou, e nem sempre foi bem recebido. E ele narra na carta aos Coríntios todas as dificuldades que ele sofreu, os naufrágios, as vezes em que foi chicoteado, todas as vezes em que ele sofreu castigos físicos porque servia a Jesus. E a gente sabe que quando sofremos castigos físicos, eles nos deixam marcas, nos deixam cicatrizes. Cicatrizes que ficaram no corpo do apóstolo Paulo. Eu falei aqui outro dia sobre levar pedradas, citando o texto em que Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, e citei até este texto em que o apóstolo Paulo falava das marcas que ele carregava. E refletindo sobre isso, irmãos, eu percebo que muitas pessoas ainda hoje carregam marcas nos seus corpos. Talvez aqui hajam muitas pessoas que tenham cicatrizes, e atrás de cada cicatriz há uma história para contar, não é? Há uma história, um testemunho, uma narrativa de como a pessoa adquiriu aquela cicatriz. A cicatriz, ela surge como
marca que fica depois de um dano sofrido. Você sofre um dano, sofre uma laceração, e ali naquele lugar se forma uma cicatriz. E as cicatrizes vão acompanhar você por toda a sua vida. Normalmente é assim, eu até citei naquela pregação que eu tenho aqui uma cicatriz no meu dedo, que me lembra quando eu tinha 5 anos, eu caí com um copo do Flamengo na mão. Só podia ser do Flamengo, né? Então, marcou, está aqui marcado, e toda hora que eu olho para ela, eu lembro desse episódio que aconteceu há 40 anos atrás, né? Mas está aqui para me lembrar. Ela não sai daqui. Ela vai permanecer aqui, e quando eu morrer, ela ainda vai estar aqui, né? Assim são as cicatrizes físicas. Mas o problema, irmãos, é que as cicatrizes nem sempre são físicas. E as piores são as emocionais. Elas são invisíveis, ninguém vê. A pessoa pode olhar para você e não notar que dentro do seu coração tem uma cicatriz. Dentro da sua mente, no seu passado, na sua emoção, há uma marca. Há algo que aconteceu, que ficou marcado e que te marcou para o resto da vida. E que talvez até hoje você ainda esteja carregando. Essas cicatrizes são as piores, irmãos. Porque para as cicatrizes físicas, o homem já inventou até algumas coisas. Já existem alguns métodos cirúrgicos, a laser, a tecnologias aí, que removem uma cicatriz. Antigamente a pessoa tinha uma queimadura, acabou, né? Ficava aquilo. Hoje em dia já consegue tirar algumas coisas, dependendo da gravidade. Algumas cicatrizes já são removíveis, né? Até tatuagem o pessoal remove. Porque a tatuagem não deixa de ser uma cicatriz, né? Uma cicatriz pintada. Mas até isso já se consegue remover. Agora, e para a cicatriz da alma? Será que já tem alguma cirurgia que tire? A marca que está no seu coração, a marca que está na sua mente. Certamente, irmãos, isso ainda não tem solução, e eu creio que nunca terá pela ciência algo que possa remover cicatrizes da emoção de uma pessoa. O apóstolo Paulo foi marcado no seu corpo, mas as marcas que ele levou no seu corpo seriam suficientes para também causar marcas na sua alma. Porque imagina você, um homem está fazendo a vontade de Deus, está pregando o evangelho, está tentando salvar pessoas, está tentando levar pessoas para o céu. E mesmo assim, ele é apedrejado. Imagina isso. Imagina a marca que fica por dentro. Talvez a mágoa, a ingratidão que ele está sentindo, porque ao invés das pessoas serem gratas pelo que ele estava fazendo por elas, elas foram absolutamente ingratas e lançaram pedras na vida dele. Então imagina você como esse homem fica depois de se recuperar de um apedrejamento. Além daquelas marcas todas de pedradas que levou, a emoção como é que fica. Mas o que a Bíblia mostra, irmãos, é que Paulo, ele, apesar de ter sido um homem muito marcado no seu corpo, na sua alma e nas suas emoções, essas marcas não permaneceram. Então ele soube superar todas essas coisas que apareceram no seu caminho. As cicatrizes que a vida nos impõe, irmãos, elas desaparecem se nós realmente formos marcados por Jesus. Por isso Paulo associou as cicatrizes que estavam no seu corpo a marcas de Jesus. Por isso ele afirma, trago no corpo as marcas de Jesus. Porque ele entendeu que tudo aquilo que o corpo estava mostrando para ele, na verdade estava debaixo do senhorio de Cristo. E elas apenas se transformaram em testemunhos que ele poderia dar para exaltar o nome do Senhor. Então ele dizia que as suas marcas eram as marcas de Jesus. E aí é o que eu digo para você, irmãos, a única maneira de apagar uma cicatriz da alma, da mente, é deixar Jesus marcar a sua vida. Porque quando Jesus marcar a sua vida, não há mais lugar para nenhuma cicatriz na sua emoção. Por isso a palavra de Deus diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente serás livre. Verdadeiramente. A verdade é que liberta. O Senhor Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, quando eu conheço a verdade de Cristo, eu sou marcado por Ele. E ao ser marcado por Ele, as marcas
da emoção, as marcas da mente, elas saem completamente. Como eu disse, a vida deixa marcas que não se apagam, mas só Deus pode apagar essas marcas. Não há uma cirurgia, não há um método científico que tire uma marca de uma alma, mas o Senhor é capaz de fazer isso. As marcas, irmãos, estão muito presentes para nos lembrar muitas coisas. O homem, ele marca as coisas que lhe pertencem, não é? Você sabe que é costume dos proprietários de gado, o que eles fazem com o gado? Marcam. E para que marcam? Colocam ali uma cicatriz naquele boi, para dizer, esse boi é meu. E assim eles fazem com o seu boi. Antigamente também os senhores marcavam os seus escravos. Colocavam ali uma cicatriz naquele escravo, para que ele fosse identificado como propriedade daquele senhor. Agora pensa nisso. Se o escravo um dia se tornasse livre, se ele vivesse na época da princesa Isabel, ganhou a liberdade, ótimo, mas e a cicatriz? A cicatriz continua lá. A marca do dono continua lá, embora ele tenha ganho a sua liberdade. Então, irmãos, existem várias marcas que esse mundo vai querer colocar sobre a gente. E talvez a gente não consiga se livrar delas nunca mais, embora tenhamos até recebido uma alforria. Mas elas ainda estão lá. Elas ainda estão presentes na nossa vida. Existe uma marca que você nunca vai se livrar dela, sabia? Por mais que você tente, chamada ruga. Alguém aqui tem ruga? Tem ruga? Então, estica, né? Faz igual a Ana Maria Braga, puxa tudo, mas quando olha para a mão, já era, entrega a idade. Não é? Você tem ruga, é uma marca. Essa marca está aí para te lembrar quantos anos você tem. Embora você queira se esquecer disso, né? Mas a marca está lá. E olha, piora com o tempo. Sabia disso? Piora com a idade. Você pode pagar o pitangui, está vivo ainda, tá, né? Paga ele, gasta uma fortuna com ele, ele vai esticar você com uma pelanca assim. Hã? Vai esticar, vai colar nas costas, mas não tem jeito. Daqui a pouco nasce de novo. Botox, já viu Botox? Sabia que Botox é feito de veneno de cobra? É toxina botulínica. É de cobra aquele negócio, porque o veneno da cobra ele paralisa. Então o veneno da cobra é colocado na ruga para paralisar aqueles músculos. Então eles enrijecem o músculo. Você está botando botox, está picando cobra em você, sabia? É picada de cobra na tua testa que estão dando, para você ficar esticadinho, para que a marca suma. Passou 6 meses, acabou o efeito veneno de cobra, a marca está lá de novo. E você vai carregar isso para o resto da sua vida. Não dá para fugir disso. E sabe que isso às vezes traz crise para uma pessoa? Existem pessoas em crise porque estão envelhecendo. Não sabem envelhecer com saúde. Não sabem envelhecer com saúde mental, que é mais importante do que qualquer outra coisa, né, irmãos? E a pessoa não se conforma, que os seus cabelos ficaram brancos, que a sua cara caiu, e sem dizer outras coisas que caíram também, né? A pessoa não se conforma com isso, mas é a vida. E tem gente que entra em crise mental por causa disso. E aí a gente às vezes vê na internet aquela sequência de fotos, né, de pessoas que exageraram, já viu? Na cirurgia plástica, tipo Michael Jackson. Né? Faz uma depois da outra e vai esticando tudo, depois a pessoa vira uma boneca. Né? Cabelo de boneca em tufos, né, enfiado na cabeça. Sorriso marcado, boca, beiço feito à mão, né? Está lá a pessoa. Por quê? Porque ela adoeceu na sua alma por causa das marcas que apareceram na sua vida. As marcas fizeram com que a alma adoecesse. Irmãos, existe outra marca que também ninguém vê, a discriminação. Você já foi vítima de discriminação? E eu não falo só de discriminação racial, porque até aqui no Brasil não tem muito, não. O que tem muito aqui no Brasil é discriminação financeira. Porque uma pessoa negra com muito dinheiro, ninguém discrimina ela. Já viu isso?
Ninguém discrimina, negro, não tem isso não. No Brasil tem discriminação financeira. Você não pode ser pobre, não importa a cor que você tenha. Aí você é discriminado. Você entra na loja, ninguém te olha, o vendedor não te dá atenção, você entrar de chinelo. Agora, se entrar de terninho e gravata, o mundo se abre para você. Os maiores estelionatários estão de terno e gravata. Sabia disso? Cuidado com os diáconos. Brincadeira, gente. Por isso que eu não uso gravata, eu uso colarinho. Tá bom? Mas é um problema isso. É ou não é? Discriminação. E quando você sofre uma discriminação, o que você sente? Porque você é pobre? Porque você é negro? Porque você é japonês? Porque você veio do subúrbio? Porque você mora em favela? Como é que fica isso? A pessoa cresce com aquilo. Aquilo acompanha a pessoa por muito tempo. E ela fica influenciada por aquilo durante muitos anos. E às vezes a pessoa não consegue se livrar dessa marca, ela permanece lá. E isso marca tanto a vida que todos os relacionamentos dela são corrompidos a partir dali, porque ela sofreu essa discriminação na sua vida. E isso está lá dentro do seu coração, marcado, colado ali. Irmãos, há outras marcas que também são provocadas pelo pecado. E aí, para nós que nos convertemos, a gente tem um passado antes da conversão. Tem ou não tem? Você tem um passado. Alguns dizem, não, eu nasci cristão. Você conhece alguém que nasceu cristão? Eu não conheço, eu só conheço gente que nasceu em pecado, que diz a minha Bíblia, né? Ninguém nasce crente. Você pode ter crescido numa família evangélica, mas isso não quer dizer nada. Se você não converter, você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque Deus tem filhos, não tem netos, não. Tá? Então você tem que se converter. Tem essa de nascer na família evangélica, você está convertendo. Você tem que ter a sua experiência com Cristo. Mas antes de Cristo, nós vivíamos no pecado. E teve alguns aí que abusaram disso, né, irmãos? Teve alguns que abusaram. Que foram ao mais profundo do pecado e que pecaram mesmo. Pecaram e repecaram, né? E esses tiveram também algumas marcas. Porque existem alguns pecados, irmãos, que geram marcas. Basta você olhar para uma pessoa envolvida com drogas. A pessoa que foi envolvida com drogas, ela carrega marcas na sua vida. Você conhece alguém que fuma e fuma muito? Olha para os dedos da pessoa. Esses 2 dedos aqui ficam todos amarelos. Por quê? Ela nasceu com o dedo amarelo? Não, ela ganhou aquele dedo amarelo. Você já viu alguém que usa crack, como fica depois de algum tempo? O que aquela droga faz no corpo da pessoa? São marcas que talvez nunca mais saiam. Ela pode parar de usar, ter uma abstinência de 20 anos, mas fica lá aquela marca. Ela pode se converter. E aquela marca vai ficar no seu corpo, porque são marcas que o pecado fez que não vão sair. A pessoa que se prostituiu, ela vai carregar marcas no seu corpo, que também não serão apagadas, e pior, na sua mente. Porque mesmo com a conversão, existem memórias que precisam ser esquecidas e apagadas. E muita gente não sabe lidar com isso e vai carregar isso pela vida inteira. Você que bebia e bebia muito, alcoólatra, seu fígado está marcado. Talvez nunca se recupere, embora você pode se converter. Talvez o dano se torne irreversível. Pessoas que fumaram a vida inteira têm a tal da bronquiectasia, que é como se fosse uma amputação de parte do pulmão. Parte do pulmão não funciona mais e não volta mais a funcionar. Se tirar uma radiografia, a hora que tirar está lá a marca, igual quem teve pneumonia. Passa um tempão, tira uma radiografia, está lá a marca. Aquilo está lá, marcado, dentro de você. O pecado deixou marcas e vai produzindo marcas e vão permanecendo marcas. Adultério gera marca, irmão. Adultério gera uma marca no casamento. Eu creio no perdão. Eu creio no perdão. É possível perdoar um adultério? Eu creio que é possível. Agora é difícil. Ah, mas é difícil, irmão.
É difícil porque parte do que eu disse ontem na pregação aos casais. Há muita gente que diz que perdoa, mas não esquece. Na verdade, não perdoou, né? E isso fica lá marcado. É como alguém que engana como um ex-presidiário. Está marcado. Porque a hora que você olha para a pessoa, vou dar um emprego para ela? Vou deixar uma carteira de dinheiro perto dela? Está ou não está marcado? Está marcado. Um adúltero, você confia de novo? Aí você perdoa. Mas se chegar tarde, você já fica ligando. Cadê? O que houve? Bota um detetive para confirmar. É ou não é? Está marcado. A marca vai permanecer ali. E vai permanecer por muito tempo. Agora imagina a pessoa nessa situação. A que está sendo marcada. O que fazer para provar que eu sou um presidiário recuperado? Que eu sou um adúltero recuperado? Que eu sou um drogado recuperado? Que eu sou um ex-alcoólatra que nunca mais vou tocar no álcool? O que fazer para reconquistar a confiança de quem um dia confiou em mim e eu decepcionei? Irmãos, tem ditado no mundo que diz isso, que confiança demora muito para você ter, mas para perder é num minuto, num segundo. Você joga fora anos e anos de confiança que em você foram depositadas, por uma atitude, por um erro. E para ganhar de novo essa confiança, vai demorar muito mais, o dobro ainda, para que você ganhe de novo uma confiança que foi perdida. Isso é uma marca que está no coração de alguém, como talvez tivesse no apóstolo Paulo, marcas que a vida lhe fez. Isso até agora que eu disse a você, é a constatação do natural, daquilo que acontece, daquilo que nós vivemos, presenciamos na vida de muita gente, e talvez seja verdade na vida de alguns aqui. Agora, o que me importa é como tirar essas marcas, irmãos. É possível tirar essas marcas? Por mais difícil que pareça, é possível restaurar alguém para que ela se torne exatamente como antes da marca ter sido feita, do pecado ter sido praticado? É possível, irmãos? É possível. Deus diz que é possível. Ontem eu li um texto aqui na igreja, lá em Isaías 43, em que Deus diz: dos teus pecados não me lembro mais. Deus é o único que pode apagar isso. É o único que esquece o mal que nós fizemos. É o único que esquece que um dia quebramos a confiança em relação a Ele. É o único que esquece que um dia roubamos, que um dia fumamos, que um dia cheiramos, que um dia fomos alcoólatras. Deus é o único que esquece. E quando Ele esquece, Ele restaura completamente, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Nunca mais vai haver uma acusação contra nós. Por isso a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Porque Ele não nos condena. É como disse Jesus a uma mulher que foi surpreendida em adultério. Todo mundo trazia a mulher pelo cabelo, enrolada, pelada num lençol. E disseram para Jesus: ela pecou e a lei diz, apedreja ela. O Senhor diz o quê? O Senhor disse: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Aí a pedra se voltou para cada um, a consciência se voltou para cada um. Foi saindo um por um em silêncio, até que Jesus virou para a mulher e perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém? Aí ele disse: eu também não condeno você. Vá e não peques mais. É assim que se apaga uma marca de pecado, de vida de prostituição, de vida de engano, de adultério, de tudo isso que eu falei até aqui. Só Deus pode apagar, porque Ele apaga o passado da gente, irmãos. Só Ele pode apagar. Embora ninguém acredite na tua conversão, Deus acredita nela. Amém? Porque Ele conhece o teu coração. É o único que conhece o que está dentro do teu coração. Só o Senhor pode conhecer o nosso coração. Então Jesus, Ele pode tirar as marcas. Sabe por que Ele pode? Porque Ele levou marcas nele.
Jesus, ao ser crucificado, foi pregado numa cruz. Quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele mostrou as mãos furadas, mostrou os pés, o lado do seu corpo dilacerado, e disse para Tomé: põe a mão aqui. Veja que sou eu mesmo. As marcas estão aqui para provar que sou eu. E essas marcas foram feitas por mim e por você. Porque ele tem marcas, eu não preciso mais ter marcas. Apenas, como disse Paulo, as marcas de Jesus, que apagaram as minhas marcas porque foram substituídas pelas marcas dele. Essas podem estar sobre mim, outras, nenhuma delas eu aceito sobre a minha vida. Algumas marcas da vida não podem ser tiradas, irmãos. A cicatriz vai ficar lá. Você vai olhar e vai lembrar. Mas que ela se torne um testemunho para você. Como foi com Paulo? Você tem uma queimadura, aí você diz: isso aqui foi meu padrasto que fez. Porque eu fui criado por uma pessoa e ela amava comigo, ela fez essa marca em mim. Aí você hoje é um traumatizado? Não. Hoje você está mostrando essa marca para dizer: olha, apesar disso, da minha infância, eu venci. Apesar de eu ter sido criado assim, eu venci. Porque Jesus me salvou, me perdoou. Entende isso? Você nunca mais vai tirar, mas o efeito será removido. É isso que realmente importa, é que o efeito seja removido. Porque há situações que a gente não pode mudar na vida. Alguém aqui pode mudar o passado? Algum de nós pode voltar no passado para fazer diferente o que fez? Ninguém pode. Mas você pode fazer um futuro diferente. E você pode mudar a sua reação. Embora você não consiga mais mudar a sua ação, você pode mudar a sua reação. Como reagir ao que você fez? Isso você pode fazer diferente. O que você fez está feito. Ninguém vai fazer voltar atrás. Mas você pode agora agir diferente e ter uma reação diferente ao que a vida te fez. Você não é obrigado a ser uma pessoa antipática porque a vida te tratou mal. Você não é obrigado a ser uma pessoa amargurada porque você sofreu na sua infância. Você pode agir diferente. Você pode ser alegre e feliz hoje, mesmo tendo passado a tua infância chorando. Você crê nisso, meu irmão? É possível. Eu creio no poder de Deus para transformar uma pessoa. Eu creio no poder de Deus para limpar o passado de alguém. Por isso eu creio que um velho rabugento pode se tornar um ancião cheio de experiência, cheio de amor. Amém, irmão? Agora, você quer ser um velho rabugento? Então seja. A decisão é sua. Você quer ser uma pessoa amargurada, chata, que ninguém aguenta ficar perto? É você que quer isso. Ah, eu sou assim porque a vida me fez assim. Não, é você assim porque você quer ser assim. Existe uma alternativa. Você pode deixar de ser uma velha chata. Pode. E se tornar uma conselheira amorosa. Amém? Você pode. Basta você deixar Jesus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Tirar as tuas marcas e colocar as dele. Basta você permitir que isso seja feito. Você pode ser um ex-escravo que agora é livre e que não deixa que aquela marca que te colocaram se torne a identidade da sua vida. Você tem uma nova identidade em Jesus. Você foi liberto por Cristo. E quando Cristo liberta, Ele liberta verdadeiramente. Não importa que algumas marcas ainda estejam para dizer que você fumou crack a vida toda. Não importa isso. Mas Deus libertou você. Então você pode viver com uma nova identidade. Sabe por quê? Eu quero ler contigo Atos capítulo 10, versículo 34. Atos capítulo 10, verso número 34. Diz assim: Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz o quê, irmãos? Acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Amém? Então você pode ter uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade de ser uma pessoa diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Uma doença
uma cicatriz que você recebeu por causa de uma doença, por causa de uma cirurgia, de uma amputação, ela pode se tornar um testemunho na sua vida. Só depende de você. Você pode olhar para aquilo como uma perda, ou você pode olhar para aquilo como uma oportunidade. Só depende de você. Trago no corpo as marcas de Jesus, foi o que Paulo disse. Irmãos, eu quero agora terminar citando para você alguns testemunhos da Bíblia, de que isso que eu disse aqui é possível. Algumas pessoas que estavam marcadas para o resto da vida, mas que tiraram as suas marcas na presença de Deus. Leia comigo o livro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Josué, capítulo número 6, versículo número 25. Diz a Bíblia: mas Josué conservou com vida, quem? O que ela era? A prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. A prostituta Raabe veio a se tornar uma mulher virtuosa por causa da ação do poder de Deus sobre a vida dela. Entendeu isso, meu amado? Ela foi uma prostituta em Jericó. Em Jericó ela não valia nada, mas ela passou a ter valor depois que se juntou ao povo de Deus. Assim deve acontecer com cada um de nós. No mundo, a gente não valia nada. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando a gente se junta ao povo de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. E assim foi com a prostituta Raabe. E ela se tornou uma mulher virtuosa. Eu quero ler contigo Lucas, capítulo 19. Todo mundo conhece esta história. Lucas, capítulo 19. A Bíblia conta a história de um homem desonesto. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria, recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem. Olha a marca aí. Esse homem é pecador. Todo mundo conhece ele na cidade. Esse homem é safado. Esse homem não vale nada. E Jesus foi se hospedar na casa dele. Jesus também não deve valer nada, não. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. O negócio de Jesus é com o perdido. O negócio de Jesus é com o marcado, discriminado, marcado pela vida, marcado pelo pecado. Zaqueu era marcado como safado, porque era mesmo assim. Era ladrão, roubava os outros, cobrava mais de imposto do que devia, fazia isso, levava por fora, levava propina. Zaqueu era um homem assim, mas ele se tornou um homem, depois que recebeu Jesus com alegria, se tornou um homem solidário e generoso. Aos pobres deu metade do que tinha, solidariedade. E a quem roubou, restituiu 4 vezes mais, generosidade. Deus é o único que pode transformar um ladrão safado em alguém solidário e generoso. Se alguém um dia vai esquecer quem era Zaqueu, não me importa. Talvez a vizinhança continue olhando Zaqueu como safado, mesmo depois de ter feito isso tudo. Ele não vai conseguir lidar com isso. Mas Zaqueu se perdoou no dia em que foi perdoado por Jesus. Talvez o que falte seja isso, que você se perdoe.
No dia em que você é perdoado por Jesus, Deus disse, dos teus pecados não me lembro mais. Então você não pode se lembrar deles, porque Deus não se lembra, por que você vai lembrar? Leia comigo o Salmo 51, versículo 1 até o versículo 7. Salmo 51 diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga o quê? As minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi está pedindo a Deus, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, está lá marcado para me lembrar o que eu fiz. Mas ele diz, Senhor, apaga. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Deus pode fazer isso, irmãos. Nós louvamos isso essa manhã, alvo mais que a neve. Deus pode fazer isso. Deus pode limpar os seus pecados. Deus pode transformar um homem adúltero, como foi Davi, num homem perdoado e restaurado por Deus. O pecado de Davi estava sempre diante dele, o acusava, você é um homem de Deus, como é que você foi fazer isso? E ele não se perdoava, então ele disse, Senhor, me limpa disso. E se o Senhor me limpar, eu ficarei mais alvo do que a neve. Se Deus limpar, não há quem possa sujar, meu irmão. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então você pode experimentar algo como experimentou Davi, de adúltero a perdoado, a restaurado, a lavado. Veja comigo também, para terminarmos aqui, João, capítulo 18, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 17 e versículo 18. João 18, 17 e 18 diz: então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquietavam-se, Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Você conhece a história de Pedro? 3 vezes ele disse, não conheço Jesus, não sei quem ele é, não tenho nada a ver com ele. Versículo 25, diz assim, lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele fez o quê? Negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Aqui está um caso de uma marca que era para ficar para o resto da vida, porque ele traiu ninguém, nada mais do que Jesus. Foi a ele que ele negou, o amigo, o companheiro que o curou, que o ensinou tudo que ele sabia. Ele negou diante de todos, por 3 vezes, que conhecia Jesus. Você conhece a história, irmãos, e você sabe que depois Jesus se encontrou com Pedro e restaurou Pedro. Então aquele que traiu, aquele que negou, também pode se reconciliar e também pode se tornar uma bênção. Depois da obra que Jesus fez na vida de Pedro, Pedro se tornou o apóstolo Pedro, que pregou no dia de Pentecostes, que pregou na casa de Cornélio e que morreu crucificado também por causa de Jesus Cristo. Irmãos, é possível Deus apagar todas as marcas. A única coisa que Ele requer de você é que você apresente isso para Ele. Porque isso é algo que Deus fará se você tomar a iniciativa de apresentar para Deus. Não espere que Deus cure se você não quer ser curado por Ele. Não espere que Deus faça alguma coisa se você não o quer buscar.
Aquele que busca Jesus não volta de mãos vazias, irmãos. Aquele que vai à presença dele e apresenta a ele o seu problema é curado, é tratado, é transformado. Então o que você precisa fazer é mostrar para Jesus. Tem alguma marca na sua vida? Tem alguma marca na sua mente, na sua alma, no seu coração? Ninguém vê, mas ele pode ver. Então mostre para ele. Fala com Deus, Senhor, olha, está aqui. Isso aqui está guardado no meu coração desde que eu era pequenininho. Ninguém sabe dessa história, mas eu sei. Eu sofri e ainda hoje estou sofrendo por causa disso, Senhor. Mostra para ele. Ele vai apagar isso do seu coração. Ele vai tirar essa marca de maneira milagrosa. Mostre para ele arrependimento por você ter sido marcado pelo pecado. Se arrependa. Só isso que Deus requer de você. Deus não quer uma penitência, um pagamento por toda a droga que você usou, por toda a cocaína que você cheirou, por toda a bebida que você bebeu, por todo o cigarro que você fumou. Ele não quer um pagamento, uma penitência. Ele só quer arrependimento. Diga, Senhor, eu era louco, eu não sabia. Agora eu estou arrependido do que eu era e do que eu fui. Lava-me e serei limpo. E mais alvo do que a neve eu ficarei. É só isso que Deus quer de você. É só isso que Ele espera de você. Que você creia que o Senhor Jesus purifica, que o Senhor Jesus limpa e tem poder para curar. Crê que para Deus só existe a marca da salvação, irmão. Não existe outra marca. Quando Deus olha para mim, Ele vê a marca de Cristo. Aí Ele diz, esse é meu. Não é porque eu sou bom, é porque Cristo me marcou. A marca do Senhor está sobre mim, como disse Paulo, trago no corpo as marcas de Jesus. Então isso me faz ser selecionado por Deus. Porque a marca de Cristo está sobre nós. Nenhuma outra marca pode estar sobre nós. A única marca, a única maneira de apagar as marcas do pecado, da vida, é você se deixar marcar por Jesus. Peça a Ele que Ele marque você, para que todas as outras marcas desapareçam completamente. Não há outra solução, meu irmão. Entrega a Jesus a sua vida, entrega a Jesus o teu coração, e Ele vai marcar você e vai dizer, esse é meu, esse me pertence. Como Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nenhuma acusação vai tirar uma ovelha das mãos de Jesus. Nenhuma marca do passado vai desqualificar uma ovelha que está nas mãos de Jesus. Ele disse, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você pertence a Jesus, por isso você foi marcado por Ele. O selo do Espírito Santo está sobre você. O selo de Deus está sobre a sua vida para dizer, você é meu, você pertence a Deus. Então, não há mais acusação, não há mais condenação. Deixa Jesus tirar as marcas da sua vida, para que você viva sem marcas. As do corpo não são importantes, as piores são as da alma. Entrega hoje o teu coração para Jesus, para que essa marca vá embora de você de uma vez por todas. E você se torne a pessoa que Deus quer que você seja. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar, falar com Deus. E pedir esta manhã para o Senhor operar no nosso meio. Operar um milagre de uma cirurgia espiritual, para retirar de nós essas marcas que estão lá no fundo da alma, no fundo do coração. Eu quero orar por você, meu irmão. Você que sente que há uma marca que precisa ser removida da sua vida, não importa qual seja. Venha para cá, se aproxime aqui do altar do Senhor e venha orar junto comigo. Há uma marca que você precisa que seja removida da sua vida. Venha orar, não perca esse momento para nós orarmos juntos. Ao Senhor que pode limpar, que pode curar, ao Senhor que pode operar de maneira sobrenatural e tirar de você qualquer coisa do passado, qualquer preconceito que você tenha sofrido, qualquer dor que tenha atingido você. Em nome de Jesus, eu quero orar essa manhã, porque eu creio no Deus que opera, no Deus que salva, que cura, que transforma,
e que faz uma obra completa. Deus não salva uma parte de você, Deus salva você totalmente. Senhor, aqui estão alguns irmãos, Pai, que precisam de uma cura essa manhã. Não é no corpo, é na alma, Pai, é no espírito. Alguns sofreram marcas, sofreram abuso, sofreram maltrato, Pai, sofreram discriminação, sofreram com o pecado, Pai, e precisam agora, de uma vez por todas, de uma cura, Senhor, que é essa cura que eu te peço. Pai, em nome de Jesus, cura os meus irmãos, limpa as suas mentes, Pai, limpa os seus corações, apaga das memórias as transgressões e torna cada um deles mais alvos do que a neve, Senhor. Esse é um milagre que só o Senhor pode fazer. Nenhum de nós pode nos purificar, nenhuma lavagem nos purifica, a não ser aquela que é ministrada pelo Senhor. Lava os meus irmãos, Senhor, lava os meus irmãos essa manhã, de maneira definitiva, de maneira que nas suas mentes não sobre nada daquilo que está marcado, que toda marca seja removida pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço que a tua marca seja tirada agora, para que você viva em novidade de vida, a vida que o Senhor tem para você, uma vida de bênção, de paz, de alegria, sem estar preso ao passado. Em nome de Jesus, liberta os teus filhos, Pai, limpa de toda marca, em nome de Jesus. Deus abençoe você, creia, você está limpo agora. Abrace alguém, dê a bênção a alguém, porque você está limpo nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Só o Senhor pode transformar. A esperança para você. Se renova.
fazer brotar de novo aquilo que já morreu. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Eu creio que Deus de verdade curou e transformou você, que de fato mostrou para Ele as suas marcas. Aleluia, glória a Deus.